Olá a todos! No vídeo de hoje, vou mostrar como fiz o cosplay completo da Mitsuri, de uma forma super simplificada e rápida. Vou mostrar com detalhes como fiz a roupa, as meias, os chinelos e o Haori. O tutorial completo da espada eu também já fiz e vou deixar linkado aqui na descrição para vocês acompanharem depois. Eu sou a Sati e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar pela blusa branca. No início, eu estava em dúvida se usaria um tecido comum, tipo tricoline, ou um tecido com elastano. Pro tricoline, como ele não estica, eu teria que fazer um molde, inclusive eu já trouxe aqui pro canal ensinando a fazer, mas em compensação, se eu usasse a malha, apesar de não ser a mesma textura da roupa que a Mitsuri usa, o processo seria bem mais simples por conta do elastano. Então, foi isso que eu fiz. Dobrei o tecido ao meio e usei uma roupa minha como molde. Escolhi esse maiô, mas você pode pegar qualquer blusa ou regata se tiver. Dobra ao meio, dobra a gola e simplesmente risco em volta, para pegar o formato da peça. Como esse meu tecido estica bastante, não vou precisar de margem de costura. Alfineto tudo e corto no risco. Agora, vamos repetir o processo, só que para a parte das costas da blusa, que vai ser levemente diferente. Alfineto tudo e corto. Agora sim, temos a parte da frente e a parte das costas, e vamos juntá-las, uma em cima da outra, para costurar tudo junto, nos ombros e nas laterais. E sim, para essa parte da roupa, eu não vou fazer as mangas, já que o uniforme preto irá por cima de tudo e elas não vão aparecer de qualquer forma. Além disso, iria ajudar bastante, já que aqui faz muito calor também. Mas se quiser colocar mangas, fique à vontade também. Se tiver dúvidas, vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu ensino a fazer uma blusa de manga comprida. Costurei no zigue-zague da minha máquina, para deixar a costura um pouquinho mais firme. E ficou assim. Na parte da gola, vamos medir todo o contorno e com esse valor, vamos cortar uma tira do mesmo tecido. Fiz a tira com 4 cm de altura. Aqui, vou dobrar a tira e colocar em cima novamente do tecido dobrado, para fazer a gola. Eu fui fazendo tudo a olho mesmo. Na parte do final, entrei aqui 3 cm e subi uma diagonal dessa forma. Não fiz nenhuma medida não, só risquei a olho mesmo. Essa parte da gola deixei com 5 cm de altura e cortei. Então ficou assim, a gola com 5 cm e a tira com 4. E vamos duplicar essas peças. A parte da gola, vamos costurar uma em cima da outra, deixando a parte de baixo aberta. Então, desviramos. Nas tiras, vamos dobrá-las ao meio e fazer um cortezinho pequeno só para identificar o meio. Você pode usar um alfinete também. Na gola, faremos a mesma coisa. E agora, posiciono as peças dessa forma, fazendo um sanduíche de gola. Vamos passar uma costura aqui em cima e nas laterais. Então, desviramos. A malha canelada não é o melhor tecido para se fazer gola, porque ela embola fácil, mas com um jeitinho vai. Para ajudar, vamos passar uma costura por cima, na parte direita do tecido mesmo, nas bordinhas da gola. E em seguida, vou unir a blusa, fazendo aquele piquezinho para identificar o meio. Vamos unir dessa forma, e prendendo bem com o alfinete.
Nas pontas finais, você pode deixar uns 3 centímetros em cada sem alfinetar, porque essas pontinhas não vamos costurar. E depois de costurar tudo em volta, viramos a gola pra cima. E fica assim. No corpo, fica assim por enquanto. Eu prendo essas abinhas que ficaram soltas com o pregador, e então vou desenhando mais ou menos o formato do decote que eu quero. O decote da Mitsuri vai até lá embaixo, mas eu não quis deixar tão grande assim pra mim. Mas você pode fazer o tamanho que quiser. Então, com muito cuidado, fui fazendo um corte com a tesoura, vendo mais ou menos o tamanho que eu queria. Depois de cortar direitinho, basta dobrar a beiradinha pra dentro e passar uma costura aqui. E fica assim. A seguir, eu costuro um botão em uma das pontas de cima e na outra eu faço a casinha do botão. E colo um outro botão falso aqui embaixo para deixar o mais parecido possível com a roupa dela, ficando assim. E fica desse jeito com o uniforme. Esse uniforme é super fácil de fazer e eu já ensinei aqui no canal. Para não ficar repetitivo, eu não vou mostrar aqui de novo, mas vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição. Já para a saia, usei 1 metro de tricoline preto. Dobrei o tecido ao meio e marquei 40 centímetros 2 vezes, fazendo 2 retângulos um em cima do outro. Esses 40 centímetros é o comprimento que eu quero que seja a minha saia, a altura dela. Você pode escolher o tamanho que quiser. Depois de cortar, eu abro o tecido e uno as partes com uma costura, deixando um retângulo bem comprido. Depois, começo a fazer marcações de 4 e 8 centímetros respectivamente por todo o tecido, para fazer as pregas. E aí, é só dobrar o tecido de acordo com as marcações para criar as pregas. Você vai fazer isso até o tecido todo dobrado em pregas atingir a circunferência total do seu quadril. Estou explicando aqui mais rapidamente, porque eu também já tenho um vídeo explicando detalhe por detalhe como fazer uma saia com pregas, tanto a versão com zíper quanto a versão com elástico. Vou deixar aí na descrição para vocês acompanharem também, caso fiquem com dúvidas. Faço uma costura reta de cerca de 10 centímetros em cada prega para deixá-las bem marcadas na saia. Então, corto uma faixa de tecido do mesmo comprimento da saia por 8 centímetros de altura. E costuro aqui em cima, ficando assim. Depois, viro a saia pelo avesso, dobro e costuro, para fechar a saia. Aí, é só dobrar no meio essa faixa que fizemos e passar uma costura em volta, para colocar o elástico por dentro. Lembrando que o elástico deve ser o tamanho da sua cintura. Depois de costurar, vamos deixar uma partezinha aberta para inserir o elástico. E em seguida fecharemos. E a saia está basicamente pronta.
Como detalhe final, cortei 4 tirinhas de tecido branco para costurar em volta da faixa da saia. Dessa forma, ficando assim. Para as meias, vamos criar um moldezinho simples. Essa não é a forma ideal de se fazer meias, mas é uma das mais simples. A primeira coisa é separar um papel comprido e dobrá-lo ao meio. Vamos medir a circunferência da coxa e a metade desse valor vamos riscar aqui no começo do papel. Depois, medimos da coxa até o joelho e marcamos aqui embaixo do risco. Medimos o joelho e marcamos a metade dele aqui. E vamos fazendo isso, do joelho até a batata da perna, a metade da circunferência da batata da perna, depois a distância até o tornozelo, a metade dele, e do tornozelo até o meio do pé. E a circunferência dele também. E por fim, até a ponta do dedo, lembrando que a circunferência será sempre a metade do valor. Depois de marcar tudo isso, basta fechar todas essas medidas dessa forma. E na pontinha, pode dar uma leve arredondada aqui. E aí, é só cortar e desdobrar o papel. Na parte de cima, eu medi cerca de 8 centímetros e separei essa parte do molde, para ser a parte mais escura da meia. Meu tecido é lã, mas pode escolher qualquer tecido com elastano. E risque o molde no sentido em que o fio mais estique. Dobro o tecido e risco o molde 2 vezes. Alfinete tudo e corto no risco, sem margem de costura. Antes de costurar, eu retiro os alfinetes, abro o tecido e faço marcações ali em cima para desenhar os riscos que ela tem na meia. Fui riscando tudo com caneta própria para tecido e deixando uns 4 centímetros de distância entre cada risco. E com a ajuda de uma régua, fui fazendo os riscos com cuidado. Para a parte escura, dobro o tecido ao meio e risco o molde 2 vezes. E aí, é só alfinetar as partes juntas, uma em cada lado, dessa forma. Após juntar, agora sim, basta costurar as partes e fechar a meia. Note que aqui eu havia feito uma margem de costura, e por conta disso acabou ficando largo demais, e tive que fazer uma nova costura mais fechada por dentro, para ficar mais apertada. Por isso, o ideal é nem fazer margem, como dito anteriormente. Cortei o excesso.
E finalmente, faço uma dobra no começo da meia e costuro, para fazer um espaço para passar o elástico, que deverá ser do mesmo tamanho da sua coxa, ou na altura que quer que a meia fique. Ele precisa ser bem justinho, para a meia não ficar caindo. Então, passo a inserir o elástico e finalizar a costura. E a meia está pronta. Esse tipo de meia não fica com caimento 100% perfeito, mas fica confortável e bem presa à perna. E é uma maneira super simples de fazer. Vamos agora para o chinelo. Você pode usar um chinelinho velho ou comprar um baratinho, que foi o meu caso. Primeiramente, vamos arrancar as alças do chinelo e vamos reservar esses pininhos de baixo. Os chinelos da Mitsuri são brancos. Se o seu chinelo for de outra cor, você pode encapar com tecido ou então pintá-lo, que foi o que eu fiz. Usei tinta de tecido para não craquelar. Para as alcinhas, cortei 2 tiras bem compridas de tecido rosa. As minhas tinham 6 por 50 centímetros. Dobrei no meio e costurei. Cortei também 6 retângulos de 3 por 10 centímetros. Da mesma forma, dobrei, costurei e desvirei essas tirinhas. Vamos virar o chinelo e encaixar o meio da tirinha nos buracos, usando alguma coisa fina para empurrá-la. Puxe e ajeite a tirinha até ela ficar com cerca de 2 centímetros para cima. E com essas 2 abinhas para baixo. Repetiremos o processo nos outros 2 buraquinhos. E para colar bem, usei cola de contato nas abinhas de tecido e no chinelo. E, para reforçar ainda mais, vamos colar de volta os pininhos que tiramos antes. Dessa vez, usando super cola, e tomando o máximo de cuidado para não colar meus dedos, já que precisei empurrar com certa força esses pininhos para dentro. E fica assim, em ambos os chinelos. A seguir, vamos inserir as faixas maiores por dentro dessas tirinhas, dessa forma, tentando centralizar bem as faixas. Para ter certeza do tamanho, você pode encaixar seu pé
e ajeitar as faixas dando a volta no tornozelo. Se tiver excesso de tecido, pode já cortar. E para fechar, eu usei velcro e costurei nas pontinhas da faixa dessa forma. Você pode ainda fazer um lacinho para colar em cima da faixa, ficando assim. Por fim, vamos aprender a fazer o Haori. Eu já ensinei a fazer o Haori da Shinobu, mas esse aqui é ainda mais simples. Comprei 2 metros de tecido e cortei um retângulo com essas medidas. O total de pulso a pulso e a altura desejada do Haori, que eu multipliquei por 2, para ser a frente e as costas. Com isso, dobramos o tecido ao meio dessa forma e na parte de cima, marcamos o comprimento do pulso até o ombro, depois o comprimento de ombro a ombro e novamente do ombro até o pulso. Nas marcações, fizemos um risco para baixo, na vertical. Nessa parte aqui, vamos medir a cava, com bastante folga, e dividir esse valor por 2, marcando aqui. Marcamos os 2 lados. A partir dessa marcação, medimos 3 dedos de distância e marcamos. Fazendo sempre o mesmo do outro lado. Depois, vamos descer um risco reto até o final, marcando 3 dedos embaixo também, dessa forma. Então, é só fechar a manga, fazendo um retângulo. Aqui na junção da manga, dou uma leve arredondada. Então, alfineto tudo para cortar. Antes, deixei a pontinha de dentro da manga também levemente arredondada. E aí, cortei, deixando uma margem de meio centímetro. Antes de costurar, meça exatamente a metade da manga e faça uma marcação. É a partir dali que vamos costurar. Antes de desvirar a peça, faça uns piquezinhos nas partes arredondadas. Então, desviro tudo, com a ajuda de um palito se precisar. A seguir, dobro as mangas para trás, para separar somente a parte da frente, e coloco as medidas aqui do ombro até o pescoço, uma de cada lado. Fazendo um risco para baixo em seguida, para criar a abertura do Haori. Cuide para cortar somente uma camada de tecido. Para finalizar o Haori, cortei uma faixa bem comprida de tecido de cerca de 8 cm de largura, dobrei e costurei. Essa faixa deve ser comprida o suficiente para contornar a abertura do Haori. Iremos costurar em volta dela inteira. Ficando dessa forma. Por fim, só dou um pesponto nessa faixa, passando uma costurinha aqui por cima, para ficar tudo no lugar. E faço a barra da peça, tanto na parte de baixo quanto nas mangas. E ficou assim o Haori. E esse é o resultado do cosplay completo. O que vocês acharam?
Se tiverem qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui pra mim. E não se esqueçam de conferir os vídeos sugeridos aqui nos cards e na descrição. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma e que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar outros diversos tutoriais. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, em especial o Ricardo, a Silvia e a Yasmin. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!